Falar sobre o pigarro, sobre a voz. Aliás, vamos começar falando disso. Porque a voz, gente, ela é importantíssima na nossa vida e a gente, quando a tem, acha que é um direito nosso, que a gente não vai perder nunca. E muitas vezes a gente negligencia esse órgão tão importante. E olha, a voz não é só importante para músicos ou para os jornalistas, apresentadores. A voz é nosso principal meio de comunicação, não é? E ela deve ser muito bem cuidada. Para a gente saber sobre a importância e os cuidados da nossa saúde, com a nossa saúde vocal, eu recebo o otorrinolaringologista, Dr. Edson Monteiro. Seja bem-vindo, doutor. Sabe que eu sou sua fã, né? E é muito bom te receber sempre aqui. Da mesma forma, obrigado. Ter um papo sobre voz. Eu falei até do pigarro, porque eu tô encontrando todo mundo assim, ó, atualmente, assim. E parece que está cada vez mais frequente. E eu já ouvi dizer que isso seria uma coisinha ruim para a nossa voz, é verdade? Verdade. É muito oportuno a gente falar de voz hoje. Nós estamos no mês de abril ainda, né? E esse mês é o mês da voz. E dia 16 de abril foi o Dia Internacional de Voz, Dia Mundial da Voz, né? Onde todos os serviços de otorrinolaringologia e fonoaudiologia do mundo comemoram e nos seus próprios serviços usam camiseta em comemoração a isso. Então é muito importante. E tanto conscientizar, porque é muito importante assim, na medicina a gente tem que tratar as pessoas, mas especialmente tem que conscientizar os problemas de cada área da medicina, para as pessoas poderem se alertar e se tratarem, né? Então, você falou aqui da questão do pigarro, a voz é um bem que precisa ser muito cuidado, porque é muito delicada a corda vocal. Na verdade, o termo certo é prega vocal, mas eu vou usar a corda vocal, que é o que todo mundo está acostumado a ouvir, a falar. Então, esse instrumento, que é a corda vocal, que fica na laringe, que no homem aqui é o pomo de Adão, a mulher não tem isso, né? Tão evidente, o homem tem mais. Por isso que a voz do homem é mais grossa, é mais grave, né? A da mulher, a voz é um pouco mais fina, porque é menor a laringe. A laringe é esse órgão que fica depois da garganta, depois da faringe, é a laringe. E ela é intermediário da traqueia, que vai até o pulmão, que é onde leva o ar. Então, a função da laringe é respiratória, é um esfíncter, quer dizer, ela fecha as vias aéreas, que é o pulmão, do alimento, dos líquidos e sólidos que a gente ingere para se alimentar. Então, ela fecha para poder você não se engasgar. E é o órgão de comunicação, né? Então, é o órgão... E também é um órgão de limpeza do pulmão. Porque quando a gente tem secreção, quando temos secreção no pulmão, então esse muco, esse catarro, ele é eliminado através de tosse ou a pessoa faz a higiene das vias respiratórias. O fato que você colocou, posto isso, né, então laringe é esse órgãozinho aqui, não é faringe. E é onde tem a prega vocal, a corda vocal. O pigarro está acontecendo muito por várias razões. Primeira delas, mais frequente, né? É o refluxo do estômago, refluxo gastroesofágico ou faringo-laríngeo que a gente fala. Então é o suco gástrico que volta. Por que razão acontece isso? Tem N razões. Pode ter uma hérnia, pode ter um esfíncter do esôfago ao estômago. Esfíncter é sempre um círculo de musculatura que fecha um compartimento do organismo. Então o esfíncter do esôfago ao estômago pode estar incompetente, pode estar com deficiência de segurar o suco gástrico lá embaixo, e aí o ácido do estômago volta e os gases acabam queimando a laringe, causando laringite, por isso o pigarro. Ou às vezes a pessoa está deitada, tem apneia, a gente já falou várias vezes no seu programa, né? Já faz mais de 10 anos que a gente vem te visitar, né? E aí, quando você está dormindo, o esôfago tem que ficar fechado, e quando a pessoa tem apneia, o esôfago abre e o suco gástrico volta e causa esse pigarro. Então, tem outras razões. Pigarro precisa estar alerta, porque pode não ser só uma inflamação. Pode ser que você tenha um nódulo, que é o famoso, vulgarmente conhecido, calo de corda vocal. Isso traduz um erro na fonação. Porque quem fala pouco, tudo bem, mas você, por exemplo, que é uma comunicadora, pessoas que são padres, pastores, comunicadores de uma forma geral, que usam muito a voz, né? Ele precisa saber falar, precisa saber impostar a voz, precisa saber posicionar a voz na respiração, porque o uso da voz de uma forma assim que esgote a laringe
ele acaba fazendo, a laringe, a corda vocal, acaba fazendo com que haja trauma na corda vocal e forma calo por uso, né, por trauma, né? Só que tem outros problemas, isso é um problema, tem vários problemas, tem malformações, né, que nasceu com um defeitinho na laringe, precisa cuidar, senão piora. E o pior de tudo que eu quero deixar um alerta aqui, ainda mais porque é o mês da voz, né, que é o câncer de laringe, que muitas vezes o câncer da corda vocal é o único tumor que eu conheço que realmente cura se você pegar ele na fase 1. Cura até nem com cirurgia muitas vezes, só com a radioterapia. E um dos primeiros sintomas desse câncer, Cláudia, é o pigarro, entendeu? Então, a pessoa depois ele vai agravando para rouquidão, que é a tal da disfonia, mas o termo genérico é rouquidão, e não vamos esperar ter rouquidão para procurar um médico. E o pior, eu tô me estendendo muito, né? Não, eu tô achando ótimo, porque essa é a dúvida da grande parte dos nossos telespectadores. É assim, tô com uma coisinha no fundo da minha garganta, como se fosse um catarrinho preso, que toda hora eu tenho que pigarrear. Exato. Então, olha quantas coisas podem ser, né? Pode ser. Então a pessoa, às vezes, tá com um pigarro, fala, não é nada, toma um xarope. Eu tô rouca, toma um xarope. Ou às vezes, infelizmente, vai num pronto-socorro generalista, não desmerecendo os colegas, mas é até um alerta para os colegas que não são otorrinos, né? Vai lá, tá com uma rouquidão já há uma semana, manda investigar. E não dá para a gente saber olhando. E qual é a investigação que deve ser feita para a gente chegar ao diagnóstico correto? A investigação hoje, graças a Deus, de uns 20, 30 anos para cá, porque antes eu me formei há 40, né? Então era mais difícil antes. Mas de uns tempos para cá ela está muito tranquila. O próprio otorrino tem no seu consultório, nos seus ambulatórios, um aparelhinho chamado nasofibroscópio, que introduz no nariz, não judia, faz uma anestesia tópica, não precisa de tomar anestesia geral, e ele consegue ver na tela ou até no próprio aparelho, ele consegue ver a prega vocal, consegue ver se ela está movimentando certinho. Às vezes uma rouquidão ele não consegue ver nenhuma estrutura, assim, um tumor ou alguma coisa, mas ele vê um movimento alterado de uma corda vocal em relação à outra, e aí ele tem que investigar o tórax, porque às vezes pode até ser um tumor dentro do tórax, do peito. Pode ser um tumor no mediastino que está atrapalhando uma das pregas vocais, porque o nervo que inerva a laringe, que faz a corda vocal funcionar, um deles, chama-se recorrente. Recorrente quer dizer que vai e volta, né? Recorre. Por quê? Porque ele desce, passa lá para o tórax e depois ele volta. Se tiver alguma coisa no pulmão, naquela região, ele pode dar uma alteração na corda vocal. Caramba. Entendeu? Então tem que investigar. Tem que ver se a corda vocal está funcionando direitinho, as duas, são duas, né? Tem que ver se não tem uma lesão ali que tem que ser diferenciada. Tem que investigar. Rouquidão não é para ficar tomando xaropinho. Olha, bom saber, né? Já serviu de alerta. Talvez agora você tenha muitas dúvidas. É hora de mandar pergunta. 11 9 50 45 18 40. Doutor Edson, me dá 2 minutinhos? Claro. E a gente volta aqui para ouvir as respostas da sua pergunta. Com certeza vão vir outras e você vai acabar aprendendo mais. Então participe do programa. E se você conhece alguém que está rouco, né? Já avisa, fala, coloca na Rede Vida, porque o negócio lá tá bom. Porque aqui, gente, a nossa preocupação é trazer médicos bons, sabe? Que realmente tem um carinho, que tem um olhar com muita seriedade e responsabilidade em relação à sua vida. Então aproveite, tá? Esse é o momento. Tô esperando a sua pergunta. Eu ainda não te dei um livro desses? Não, então depois eu te dou autografado, porque né, tem que ser autografado. Mas em breve, no próximo semestre, tem livro novo que já está pronto, tá lindo. Nossa, gente, eu coloquei assim todo o meu coração e meu amor nesse novo livro. Tenho certeza que vocês vão gostar, mas ainda não agora. Próximo semestre só, ainda vai pro forno. Doutor, vamos às perguntas? Tem muita gente com dúvida, né? E a primeira delas é a Cristina de Vila Velha, Espírito Santo. Aliás, um beijo grande para toda a turma do Espírito Santo. Todos na família do meu pai têm pigarro. É hereditário os maus hábitos de saúde ou maus hábitos de saúde? Não, hereditário não diria, mas assim, pode ser maus hábitos, né? Porque, como nós falamos já no primeiro bloco, o pigarro tem várias motivações para ter pigarro, né? Pode ser um problema gastroesofágico, um refluxo, né? A pessoa tem um problema no esôfago, no estômago. Pode ser algum problema alérgico. Tem outra coisa também.
Pode ser alguma questão emocional, precisa ver. É isso que eu te ia falar. E se for uma questão emocional, não pode ser também uma repetição, uma imitação? Porque ela fala de todos na família, né? O filho começa a ver o pai tá sempre pigarreando, aí o filho começa também. Aí... Pode mesmo. Não pode? Pode criar um hábito familiar. Pode criar um hábito, né? Que é nocivíssimo, né? Não sei se esse termo existe, né? Se é uma neologística aqui, neologia. Mas olha, o fato, por exemplo, de pigarrear é pior do que gritar. Gritar faz muito mal para a prega vocal. Sussurrar, falar baixinho assim, faz muito mal para a prega vocal. Falar normal é o certo. Cochichar e pigarrear traumatiza demais a prega vocal. Então, isso está levando a trauma. E aí, esse hábito ruim, ele pode ter um motivo, né? Pode ser um hábito errado. Então, como eu falei, pode ser emocional, porque a voz tem muito a ver com a emoção. Você veja, por exemplo, às vezes a pessoa está num discurso, né? E ela, por algum motivo, ela se emociona com aquilo que ela está falando. Ela começa a ficar embargada. E a voz não consegue sair e começa a ser um esforço enorme para que se contraia a musculatura da laringe para falar. Então, a voz tem um fator emocional extremamente importante. Tanto que existe um termo errado até, chamado globos histéricos, né? Que seria uma imaginação que tem uma bola na garganta. Tem muita gente que tem essa queixa. Pode ser um problema orgânico, como eu falei, mas pode ser uma questão emocional. E aí precisa tratar emocional, com psicologia, com psiquiatria, acertar a vida, o que está... Às vezes a pessoa nem sabe o que é, e a somatização está sendo esse globo na garganta, entendeu? Então precisa ver isso. Muito bem. Próxima pergunta da Solange, Taubaté, São Paulo. Minha conterrânea, hein? Ah, você também é de Taubaté, né, doutor? Taubateano. Meu filho sempre tosse demais, expelindo secreção. Vai ao médico, toma antibiótico, mas o problema sempre volta. Ele não é fumante. Então, tosse demais, expele secreção, aí já tem a ver com a parte do pulmão, né? Precisa ver se o pulmão está com algum problema alérgico, né? Que está produzindo essa secreção. Mas também, Solange, precisa ver se ele não está com problema sinusal, sinusite, que pode descarregar, dar uma descarga de secreção na garganta e aí a pessoa tosse e começa a produzir o catarro por reação inflamatória, por reação mesmo do organismo, né? Então a tosse pode ser tanto aqui de cima, uma sinusite, como pode ser do pulmão. E pode ser tudo que a gente falou até agora também, né? Pode ser refluxo. Hoje em dia tem muita criança com refluxo. Antigamente era mais adulto. A alimentação inadequada. Muito aditivo, muito gordura trans que está saindo do mercado, mas tem. Às vezes a pessoa é alérgica com alimento, tipo leite ou derivados de leite, que pode ser muito bom para uma pessoa, mas para outra não. E aí ela desenvolve secreção aqui na laringe, na garganta, e que gera tosse. Então são crianças secretivas que a gente fala, por alergia alimentar. Tem que ficar de olho mesmo, né? Próxima pergunta, então, é da Júlia. É normal a garganta doer depois de muito tempo cantando? Como posso saber o limite? Aí é que tá. Cantando, aí nós temos outra questão, que é a voz cantada, a voz profissional, que pode ser a voz da locução, como a Cláudia faz, ou a voz do canto, que a pessoa precisa ter treinamento. Não é simplesmente chegar, porque Deus deu aquele dom da voz para a pessoa e ela começar a cantar. Não, tem técnica para segurar a coluna de ar no pulmão para poder fazer a projeção. Tem registros diferentes, registro de cabeça, registro de peito. Tem toda uma técnica que as fonoaudiólogas aplicam para quem é cantor, cantora. Então, se está cansado porque está cantando, é porque está usando a voz de forma inadequada, né? Às vezes não é intuitivo a forma que você usa a musculatura da laringe. Precisa aprender. Precisa ter tanto o técnico de voz cantada como o fonoaudiólogo. Doutor, você falou no comecinho do nosso papo sobre os calinhos nas pregas vocais, nas cordas vocais. Uma vez diagnosticado calo nas pregas vocais, precisa fazer um acompanhamento ou não? Isso, uma vez que ele é benigno, está tudo certo? Não, tem que acompanhar. Calo em corda vocal, que é o nódulo, ele não é cirúrgico, né? Porque se operar, ele vai voltar, porque é o uso, como acabamos de falar, de inadequado da voz. No caso do cantor, no caso da professora, né? Das pessoas que usam a voz frequentemente. Então, precisa ter um acompanhamento fonoaudiológico. A fono precisa, a fono de voz,
precisa ensinar a pessoa, muitas vezes, a projetar, a impostar a voz. Mas esse calinho, nódulo, ele não pode malignizar. Não. É benigno, é benigno. Calo. Agora, precisa ver se esse calo, entre aspas, aparentemente no exame, você vê que é um calo, mas ele pode ser um tumor também. Porque o tumor não é só uma úlcera. E aí, existe um outro exame chamado estroboscopia, não vou aprofundar nisso aqui, que aí você vai diferenciar se é só um nódulo ou se é um tumor. Tá. Então, só o fato de você ver que tem um calo, precisa diferenciar de um câncer, como você acabou de falar. Ok. Próxima pergunta, vamos lá, da Adriana, de São Pedro, São Paulo. Nódulos nas cordas vocais são solucionados com fonoterapia? A gente acabou de responder, em tese, sim, né? Em tese, sim. Bom, a produção me mostrou uma plaquinha. Posso botar mais uma perguntinha? Então vamos lá. A Clê, da Vila Alpina, São Paulo. Quem tem muito pigarro precisa fazer algum exame específico? Claro, Clê. Precisa consultar um médico. No caso de pigarro, tem que chegar até a otorrinolaringologia para fazer tudo que nós falamos durante o programa. Exame nasofibroscópico. Se a gente tem dúvida, aprofundar mais o exame fazendo estroboscopia, fazer diagnóstico de auscultar pulmão, fazer raio-x, enfim, investigar. Precisa procurar o médico. Doutor, mudando um pouquinho o assunto, mudando de pato para ganso, depois da Covid, muita gente ficou com pigarro e ficou até com uma tosse que não melhorou, com uma sensação de que o pulmão está meio esquisito. Sim mesmo. Precisa ser feita uma avaliação? Precisa. É normal, está tudo bem? O que a gente tem que fazer? A Covid, a gente já tem alguma experiência com isso, ela dá vários sintomas neurológicos, a Covid, né? Que fica uma sequela, não sabemos se todos os casos vão se resolver, mas nós temos visto que eles estão se resolvendo ao longo do tempo. O que se faz é dar um implemento de vitamina D e vitamina B12, né? Por quê? Porque dá uma neurite. Então, a pessoa tem dor intercostal, a pessoa pode ter vertigem por causa da neurite vestibular, que é o nervo do labirinto. E esse nervo recorrente que eu falei, e tem um outro também, tem 2 nervos na laringe de cada lado. Então, esses nervos podem ter neurites e pode estar dando esses sintomas de dor local, né? Porque não é só esse nervo, tem nervo trigêmeo, tem nervo vago, tem vários nervos. Então, o tratamento para isso é acompanhar e principalmente fazer suplementação com vitamina B12. Ok. Tá. Eu te conheço há muito tempo, você falou que você já vem ao programa praticamente há 10 anos, acho que mais, né? 12 anos, desde que o programa começou. Doutor Edson, a gente fica sempre procurando médicos sérios, imparciais, para nos ajudar a tomar algumas decisões e hoje, infelizmente, o Brasil está muito dividido, aliás, o mundo muito dividido em relação a algumas questões que deveriam ser tratadas só pela ciência. Mas eu queria ouvir a sua opinião em relação à vacina. Toma a 4ª dose, não toma a 4ª dose, toma a vacina de gripe, não toma a vacina de gripe. Rapidinho, que o nosso tempo meio que explodiu, mas é importante a gente vacina de gripe, sim, tem que tomar, as evidências são claras, né? Os meios científicos são claros nisso aí. A vacina da Covid não é muito claro, né? A eficácia, tanto que a vice-presidente norte-americana tomou 3 vacinas e mais o 4º reforço, ela está com Covid hoje, né? Tá noticiado isso tudo. Então, isso não é... Agora, a saúde pública preconiza que se use, nós ainda não sabemos como é que vai ser daqui para frente o resultado dessa celeuma toda que se criou. Ou seja, nem você sabe. Nem eu sei. Na verdade, ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, né? Traduzindo, então, assim... tem uns que adotam que deve ser feito, outros adotam que não deve ser feito. Nessa história, então, a gente faz o que o coração mandar. Eu me reservo aqui, na minha posição, que eu acho que as pessoas têm liberdade para escolher. Se elas querem tomar vacina, elas têm respaldo. Se elas não querem, elas têm respaldo também. Eu não vou falar com a minha posição, porque isso tem implicações governamentais, inclusive. Com certeza. Não, até prefiro também que você não fale, mas é em relação à ciência mesmo. Mas você vê, né? É uma questão que a gente vai ter que decidir mesmo pelo nosso coração, pelos nossos estudos, pela pesquisa. Por enquanto é assim. Lê. E vamos que vamos, né? E graças a Deus que estamos vivos. É isso mesmo. Se cuida, doutor Edson Monteiro. E volte rápido. E quero com certeza. Daqui a pouco eu vou fazer essa dedicatória no livro. Obrigado, viu? Esse aí faz tempo, mas tem novo chegando maravilhoso, hein? Doutor Edson Monteiro,
Pode pegar isso, mas já eu vou ali escrever pra você. 11-2950-2339. 11-2950-2339. Esse é o telefone de contato. Você marca pra bater um papo com o Dr. Edson Monteiro. Ele faz muita coisa legal e ele não olha só você, ouvido, nariz e garganta. Ele olha como todo, tá? Isso é muito interessante. Inclusive na parte hormonal também. Dr. Edson é fera. E outra coisa, ele tá através do edsonmonteiro@santamarcelina.org, que aí você pode mandar um e-mail para ele.